aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reagir quem é o melhor campeão de todos, beleza? De Pokémon. Recentemente a gente trouxe o vídeo aí, o lançamento do Crono, né? Foi som de Pokémon e tal. E aí vocês começaram a pedir pra gente esse vídeo em específico. Mandaram pra gente no Instagram também. Verdade. Então a gente trouxe aí pra vocês. Espero que vocês curtam o vídeo, né? Se quiserem outros vídeos sobre Pokémon do próprio canal do Kaká, é só comentar, beleza, meus amigos? Exato. Outra coisa também é que nosso canal de vlog, games e cortes estão ativos. Tem vídeo todos os dias nesses canais. E os links você encontra aqui na descrição do vídeo. Verdade, beleza? meus amigos. Então, bora pro vídeo. Bora. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. Pokémon teve vários Champions ao longo desses 25 anos, e tem alguns que são claramente favoritos dos fãs. Mas será que esse amor todo se traduz em qualidade e habilidade? Seriam eles os maiores Pokébolistas do mundo? E eles teriam o que é necessário para vencer um torneio entre Champions? A realidade é que, falando de Champions, a gente tem que levar em consideração alguns pontos na hora de decidir quem entre eles é o melhor. Já que todos eles envolvem uma batalha em si, a gente precisa entender como é que a gente vai fazer para decidir entre eles quem é o melhor. Então primeiro, vamos falar sobre quais os pré-requisitos para eles serem considerados os Champions entre os Champions. Então vamos lá, eu falei sobre alguns pontos que a gente precisa para analisar quem é o melhor Champion. Então, que pontos são esses? Porque afinal, a posição do Champion é alcançada por alguns detalhes. Primeiramente, um treinador que venceu todos os líderes de ginásio da sua época. Um treinador que venceu todos os membros da Elite Four da sua época. E que provavelmente já precisou defender o seu título de alguém, seja ele um treinador aleatório ou até um membro da própria Elite Four. E sim, membros da Elite Four podem desafiar o Champion pelo posto. Inclusive, provavelmente foi assim que o Lance e o Wallace se tornaram Champions dos seus respectivos games. O Lance como um membro da Elite Four que desafiou o Champion e o Wallace como líder de ginásio. Mas sobre o histórico dos Champions fica para um outro vídeo. Hoje nós vamos falar de qual é verdadeiramente o campeão dos campeões. Então vamos aos pré-requisitos. Como um Champion é sobre defender um título, os treinadores vêm até você. Então não tem como a gente quantificar qualquer poder ofensivo, já que todo time que está vindo a todo momento muda. Então, ofensivamente, a gente vai contar apenas coverage, a cobertura de golpes do Pokémon para se defender. Por exemplo, um Garchomp. Ele pode tomar vezes 4 de dano de gelo, então ter golpes do tipo pedra ou lutador contam positivamente. Afinal, isso ajuda o próprio Pokémon a se defender. Então, a maioria dos Pokémon aqui é puramente ofensivo, o que significa que não tem muita utility. Light Screen, Status Condition e coisas do tipo. Então a gente vai focar na cobertura com o lado ofensivo e na defensiva em resistências. Quantos tipos o Pokémon do time treinador consegue se defender de? O que eu quero dizer com isso, por exemplo, o Garchomp de novo, ele tem fraqueza gelo, então tem um Pokémon que cobre esse time, essa fraqueza, como fogo, água, metal ou o próprio gelo, dá um ponto positivo para o time. Então, agora, vamos falar dos 10 melhores Champions. Mas antes, como eu quero fazer esse vídeo ser um top 10, vamos falar rapidamente do número 13 e 12, já que ambos têm um coeficiente baixo. Wallace e Lance, ambos têm tipos OPs. Água e Dragão são extremamente bons tipos, mas monotypes eles não são nem um pouco bons. A fraqueza semelhante atrapalha e impossibilita de ter variedade defensiva, já que são limitados. Além de que, ofensivamente, Água não tem tanta variedade, Dragão ao menos tem variação ofensiva, mas ainda assim, monotype não é tão bom. Por isso que a maioria dos Monotype Champions estão por baixo no top 10. Mas para surpresa de alguns, esse aqui é a primeira surpresa enquanto eu fazer esse vídeo. O pior Champion não Monotype vem antes de outros 2 treinadores que são Monotype. Esse aqui é pior do que eles. E eu não imaginava que seria assim. Red. Sim, o segundo campeão mais amado da comunidade está em último no top 10, para surpresa de muita gente. Essa lista a gente coloca os treinadores usando seus melhores times de campeão, o que quer dizer que entre os times dele de Gold, Silver e Crystal e Heart Gold, Soul Silver, esse aqui é o melhor time. E ele tem seus problemas. Ele não tem tanta cobertura defensiva, ele não tem uma resposta defensiva para 6 tipos, o que é muita coisa considerando que é literalmente um time inteiro de Pokémon. E também tem que levar em consideração a sua fraqueza elétrico. Ele não pode fazer nada contra esse tipo, nem ofensivamente. A questão aqui tem muito Champion com times melhores e que se cobrem melhor.
Por exemplo, o antigo champion da região de Galar, Peony. Ele foi até um líder de ginásio antes de desafiar o champion, e dá pra perceber o porquê que ele virou champion, exatamente igual ao Wallace. Mas nesse caso aqui, ele desistiu do seu posto por motivos pessoais, de champion no caso. O Peony, ele tem um time com tipos repetidos, mas por ser do tipo metal, ele tem uma vantagem, e sendo os tipos com mais resistências, o que ajuda muito, além de ter a possibilidade de imunidades contra os tipos que geralmente ele é fraco. Mas no caso do Peony, Hitproof é o único que ajuda ele no seu Bronzong, com o dano super efetivo que ele pode tomar. O caso é, ofensivamente não existe nenhum tipo básico que o Peony não consiga dar super efetivo. Ele tem cobertura pra tudo, mas pelo seu monotipo ele precisa trabalhar muito em volta de trocas para se defender bem, além de que um treinador bem planejado conseguiria derrubar ele facilmente. O que é a mesma coisa pro último treinador sem variedade de tipo dessa lista, Steven Stone, ou Steel and Stone, o treinador de aço e pedra. Ele é o último treinador da lista conhecido por limitar suas escolhas a certos tipos, para sua tristeza. Mas, apesar disso, o seu time tem muita cobertura, tendo só 2 fraquezas ao todo. O seu time ele é bem balanceado, cobrindo um ao outro, mas para a infelicidade dele, ele não consegue combater alguns tipos. Dianta é um meio termo entre variantes e não variantes. E eu tô falando de tipos em si, ela parece ter um tema, mas ao mesmo tempo não. O time dela é bem variado. Mas independente disso, ela teve os mesmos pontos que o próximo. Mas no caso dela, por não ter tanta resistência quanto o próximo, ela acaba ficando levemente para trás. E aqui chegamos ao grupo de treinadores que variam seus tipos. Se isso é positivo ou negativo, nessa lista aqui mostra que a variedade ajuda bastante. Mas nesse caso, o problema é só golpes. Blue tem um time que se cobre bastante. Suas fraquezas são cobertas por outros Pokémon, deixando ele com só 2 tipos que ele não resiste ao todo. Mas a sua capacidade de cobrir eles ofensivamente deixa a desejar. Tem 2 tipos que ele não consegue lidar ofensivamente, e pra ser sincero com vocês, metade do seu time é frágil. Mais ou menos. O Tyranitar e Heracross, eles tomam vezes 4 de dano, que num jogo, numa playthrough, é um pouquinho dificultado. E tendo a Alakazam, que também é bem frágil, a sua posição baixa dessa lista é só porque o resto é melhor, não por algo negativo único e exclusivamente dele. Por exemplo, Alder. Ele parece que tem uma clara desvantagem, mas os seus Pokémon cobrem muito bem um ao outro. Quando ele precisa se defender, ele tem um outro Pokémon bom para entrar na batalha e cobrir com algum golpe. Ele não tem entrada e resistência a 3 tipos, mas pelas suas capacidades ofensivas, ele consegue lidar bem com tudo isso, todos os tipos básicos. Além de que Volcarona é meio difícil, é um Pokémon muito bom. E chegamos ao primeiro treinador com mais de um time de Champion no mesmo jogo. O Mustard, ele tem 2 opções, e para surpresa de uns, o time com imunidades, que é o que tem o Dark, não é o melhor. O time com Urshifu, do tipo água, ajuda a cobrir melhor as suas deficiências ofensivas, então acaba sendo mais balanceado, já que seu time já tem um Corviknight para lidar com as mesmas coisas que o Urshifu Dark lidaria. Mas, ofensivamente, o Luxray é o astro da equipe, em questão de cobrir fraquezas. No geral, todos têm funcionalidade, mas com essa diminuição de coisas a um Pokémon só, bom, fica difícil deixar ele muito mais acima disso. Você a essa altura deve estar se perguntando, pera, se são 12 Champions, tem a mais aí do que eu esperava. E sim, eu tô contando ele, o maior de todos, Trace. Você deve estar a um passo de me chamar de maluco. Como que esse cara veio parar em quarto? Bom, como ele não tem habilidade marcada, já que Let's Go não tem habilidade, eu pensei em 2 opções para decidir. Escolhendo a melhor habilidade é uma delas, ou continuar sem nenhuma habilidade. E pra ser sincero, ele é bom nos 2 casos. Ele não tem 3 resistências, o que é ótimo defensivamente. Ele com isso perderia pro Blue e pro Mustard, mas a vantagem dele é completamente ofensiva. Como o inicial dele sempre vira do tipo elétrico, o time não importa muito defensivamente, mas o do Jolteon é melhor ofensivamente, já que dá acesso a golpes do tipo fantasma, o que ajuda ele com a capacidade de lidar com todos os tipos básicos. Ele tem um golpe para literalmente tudo, e levando em conta que a intenção é defender o título de campeão, ele tá bem. E com isso, a gente chega ao top 3. Vocês devem ter na sua mente quem são eles, então deixe nos comentários qual ordem você acha que eles devem estar, e depois vê o resto do vídeo. Me diz também se você acertou nos comentários depois que você comentar. Mas vamos lá, ao top 3. Eu só quero dizer que os 3 últimos campeões são extremamente bons, mas para infelicidade geral da nação,
Iris fica em terceiro. Ela tem um time muito bom defensivamente. Ela só não resiste a um tipo, deixando ela com a melhor champion nesse requisito. Além de também ser a única champion com item. A sua versão do modo Challenge é quebrada por causa disso. Ela tem acesso a itens igual ao player, o que deixa o jogo bem mais difícil. Mas o que quebra ela é algo que a gente não vê nos outros dois. Ela não consegue lidar com todos os tipos, então deixa ela numa leve desvantagem ofensiva, mas isso não quer dizer que ela não é uma das melhores campeãs de todo o mundo Pokémon. Em segundo lugar está o treinador que nunca perdeu uma batalha, até você chegar, Leon. Ele é um treinador com 3 combinações diferentes de time, dependendo do inicial do jogador, mas isso não atrapalha ele, já que um outro Pokémon no time também troca junto com o inicial. No caso, o único time ruim dele é o que tem o Cinderace, já que ele teria menos Pokémon para cobrir resistências e tem uma fraqueza igual entre o Charizard e o Cinderace, então o time dele do Grookey e do Sobble são os melhores. Ele fica com 2 fraquezas ainda, mas ele cobre absolutamente tudo ofensivamente. Não existe um tipo básico que você traga na frente dele que ele não tenha um golpe super efetivo em algum lugar. E por último, o melhor de todos, você já deve saber quem é a maior campeã dos campeões. Cynthia, de Pokémon Platinum. Ela tem o time mais OP de todos os Champions. E não é nem uma luta justa. Além de cobrir todos os tipos ofensivamente e só não resistir a 2 tipos, ela tem imunidades. Imunidades, plural. Olha isso, 6 imunidades. É impossível comparar. A moça é simplesmente impossível de lidar de maneira simples. O time dela se cobre bem e ainda consegue brincar com você se você não estiver preparado. E é por isso que ela é considerada a champion mais forte e difícil de lidar. O time dela, sinergicamente falando, defensivamente falando, não tem o que fazer. Se você não sabe o que tá por vir, você sofre numa batalha contra ela. Esse vídeo foi feito antes mesmo de BDSP sair e, nossa senhora, como eu tava certo, o time da Cynthia no rematch de BDSP é sem dúvida alguma o mais ofensivamente preparado. Eu nem preciso entrar em detalhes defensivos, já que a única mudança entre um time que a gente tá nesse top 10 e o time atual é a troca de um Pokémon. Mas ela já tinha ganho, então tanto faz. Mas é bom lembrar que mesmo sem esse time dos remakes, o atual do rematch nos remakes, ela já era mais forte entre todos os Champions. Acabou o vídeo? Acabou, né? Caramba, caraca! A bicha é brava então, hein? Rapaz, eu achava que era o Ash, mas acho que o Ash ainda é um aprendiz, né? Uma coisa, vocês sabiam que a Cynthia era top 1 ou não? Ou não, você vocês considera ela top 1 ou não também? Comenta aí, porque às vezes mano, é opiniões, ele né? também nunca perdeu uma batalha, mano. Então, o cara é zica, né? Nossa, eu não conhecia nenhum dos personagens, gostei do vídeo porque aí mostrou, né? Pra gente aprender mais, meus amigos, sobre esse mundo aí. Como eu falei no vídeo que a gente viu do Crono, né? Infelizmente eu só conheci o Ash e tudo mais. Agora sim entendi um pouco mais sobre os campeões e tudo mais, né? Sobre os Pokémon, tem vários ali que eu sei, tipo... Pokémon, Bulbasaur, agora Charmander, Charizard, NPC, daí já vai começar a fazer NPC imitando Pokémon. Blastoise! Aí, ó, pronto, perfeito. Comenta aí pra gente agora o que você achou, beleza? Qual o seu campeão favorito e qual o mais poderoso aí pra você, né? Quem é o melhor de todos? Comenta aí que a gente quer saber. E qual que é o próximo vídeo que a gente vai trazer pra vocês? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.